Nós estamos esperando pela visão, esperando para vê-lo, waiting to see you, waiting to a vision, que nós possamos ter a visão do sagrado eterno, contemplá-lo na clareza do sol, na beleza dos céus, no ar puro, na grandiosidade das florestas. E hoje o nosso programa é sobre o amor à Mãe Terra e sobre o vegetarianismo. Muitas pessoas me perguntam por que várias religiões ressaltam a importância do vegetarianismo. E nós hoje vamos conversar sobre isso, entender um pouquinho mais. Primeiro, os motivos espirituais, motivos energéticos. E se é um projeto viável? Faz bem à saúde? É possível nós termos uma dieta vegetariana e não adoecermos? Muitos têm medo. É realmente importante? O quanto é importante? Vamos saber muito mais sobre isso. Enquanto isso, continuamos ouvindo Iona. Waiting to hear you, waiting for vision. Your revelation, your revelation. Eu espero que esse programa possa ser instrumento da revelação, a revelação dele, do Pai Superior. Bom, por que é que grandes luminares da humanidade, a maioria dos grandes sábios e mestres espirituais, dos seres que se iluminaram, adotavam um total vegetarianismo? Há muitos motivos. Em primeiro lugar, quando o coração da compaixão do homem desperta e se torna presente, ele sente a vontade de se alimentar sem causar nenhum tipo de dor ou sofrimento, sem causar sangramento. Portanto, os animais que são tão semelhantes a nós e que passam por dores, sofrimentos, sangramento, que ficam na orfandade, eles são alvo da compaixão dos mestres espirituais. Os mestres que se iluminaram têm compaixão por toda forma de vida, sobretudo pelos seres humanos, pelos animais sensíveis, e seguem compassivamente em relação à vida de todos os seres. Os animais, já foi comprovado, são tão sensíveis quanto nós. Sofrem como nós sofremos. A morte dos animais causa orfandade. E alguns falam, imagina, quando eu mato uma vaca eu vou causar uma orfandade? Como assim? Eu vi um vídeo, há um tempo atrás, em que um veterinário disse que acabou se tornando vegetariano quando ele recolheu um número muito grande de bezerros. Aliás, não era um veterinário, era um dono de propriedade. Recolheu um número muito grande de bezerros, que assim que foram paridos, foram levados embora para aquele processo tão cruel que é a formação do baby beef. E diz que quando o caminhão partia com os bezerros, as vacas que pariram foram todas correndo atrás do caminhão e mugindo em desespero. E ele falou, nunca mais eu vou fazer isso. Esses bezerros, inclusive, são criados de uma forma muito cruel. Eles ficam dentro de baias muito pequenas, amarrados para não poder se mexer, para não criar músculos para a carne ser macia. Eles são criados no completo escuro e só tomam leite. Eles têm uma vida assim de engorda, com substâncias químicas que facilitam a engorda, horrorosa, e depois são levados ao abate. Bom, a compaixão é o motivo primário. Os seres humanos ainda estão desenvolvendo a compaixão e o amor. Ainda são capazes de ver a dor e o sofrimento no rosto de um ser, sem se compadecer. Mas nós vamos crescer em compaixão e amor e percebemos que podemos nos alimentar daquilo que não grita, que não agoniza, não sangra, nem sofre asfixia.
É claro, as plantas e vegetais também têm sensibilidade. No entanto, sua sensibilidade é extremamente menor do que os seres do reino animal e hominal. A justificativa para comermos os animais muitas vezes vem de escrituras sagradas que dizem que o homem, ele reina sobre a terra, inclusive sobre os animais. Eu ouvi algo espiritualmente muito bonito a respeito disso. Que os seres humanos, quando se desenvolverem em profunda beleza e compaixão, e tiverem uma vida de amor, seu amor como uma egrégora de luz irá afetar todos os animais da terra. E ele que reina sobre os animais verá o comportamento dos animais se alterar e eles todos serão mais dóceis e amorosos. Ele será o exemplificador do amor. E então toda a animalização grotesca do reino animal será substituída. Vejam um cão que convive com uma família que é agressiva e violenta, como ele se torna agressivo e violento. E como raças que até são consideradas violentas, com famílias dóceis, se tornam amorosas. Na casa de meus pais há um pitbull. E esse pitbull foi criado desde nenezinho ali. Eu nunca vi um cão mais dócil. Ela não morde ninguém. Ela é capaz de ser mordida por um outro cão e não reagir. Porque, na verdade, minha família é uma família muito dócil. E nós somos tão poderosos e nascemos do Pai Criador para influenciar toda a criação, que até mesmo as plantas, a natureza, os animais reagem ao nosso estímulo. Nossa mente, nossos pensamentos, emoções irradiam a nossa volta em todo momento. Até mesmo a tempestade cessou quando Jesus quis que ela parasse, porque a doçura de seu coração ordenou à natureza a calma paz que trouxe a eles, naquele mar bravio, a calmaria e a libertação. O homem não nasceu para ser um sobrevivente, alguém que está sempre lutando pela sua sobrevivência com medo do futuro, vivendo uma sobrevida. O homem nasceu para uma supervida. E é isso que o Gênesis quer dizer quando disse que o homem está aqui, o ser humano, para reinar sobre os animais e sobre todo o verde da terra. E as plantas que estão sobre a terra estão ali para servirem-lhe de alimento. E ele está ali para reinar sobre todos os outros seres do reino animal. Ele veio reinar como um anjo na carne, como um ser espiritual, compassivo, amoroso, desenvolvido, que exemplifica aos seres que hoje evoluem no reino animal, aonde eles irão chegar. As plantas não vieram só para alimentar fisicamente, através do consumo como alimento, mas também através do oxigênio. Uma árvore chega a consumir mais de 1 tonelada de gás carbônico durante toda a sua vida e nos dá oxigênio que nós respiramos a cada segundo. Cada vez que você inspira o ar, você poderia agradecer a uma árvore que te serviu. Cada vez que você anda na rua e inspira, olha as árvores que estão em volta. São elas ofertando para você o alento divino e te alimentando com o alimento mais crucial para a vida. O sagrado Senhor, o sagrado eterno, pode se manifestar através de nós. E Ele que é um Deus de amor, como disse João em suas cartas, Deus é amor. Ele pode ser a pura expressão do amor em nós, em nossa vida, em nossa manifestação.
Os mestres iluminados, além de não matarem animais, muitas vezes os curavam e os tratavam com extremo respeito. O mestre sagrado da Índia, chamado Nagarjuna, um discípulo de Buda Shakyamuni, Siddhartha Gautama, ele passava perto de cada animal, acariciava o animal e dizia: meu irmão, vê que agora tu estás preso a uma forma de vida muito inconsciente e com pouca liberdade de arbítrio. Portanto, deseja evoluir. Deseja evoluir. Ele falava isso para os animais e dizia: o nascimento humano é uma oportunidade grandiosa que não deve ser desperdiçada e ninguém deve viver como um animal. Os animais, mesmo alguns animais, são herbívoros, se alimentam somente de vegetais e são de comportamento pacífico. E o ser humano, seu intestino se aproxima mais do intestino dos herbívoros, que é extremamente longo, pois os carnívoros têm intestino curto. O fato do intestino humano ser pouco adaptado à carne faz com que haja várias fermentações, né? E a profusão de gases intestinais com o acúmulo das carnes, e carne praticamente putrefada no organismo, fica ali acumulada. Os grandes mestres, os grandes seres de luz, nos dizem que não matar a nenhuma forma de vida seria respeitar a vida como sagrada. A vida é oportunidade evolutiva, oportunidade de crescimento, de desenvolvimento para todos os seres. Buda diz que não há ser que não tema e não sofra e não se angustie diante da possibilidade da morte e do sofrimento físico. Assim sendo, os seres que se tornam conscientes disso evitam causar dor e sofrimento a quaisquer seres. Fora isso, as pessoas que consomem carne ficam com uma porção alimentar cerca de 24 horas acumulada nas zonas inferiores, impedindo a subida da energia Kundalini, a energia sagrada e serpentina, ao longo da coluna vertebral, aos chakras superiores para o desenvolvimento superior. Tais pessoas permanecem embotadas em energias de materialidade excessiva. Muitas vezes elas leem livros espirituais e não conseguem entender o conhecimento, e têm que ler novamente e não conseguem ainda compreender. Porque seus centros superiores de luz e força, os chakras frontal e coronário, se encontram frágeis e praticamente infantilizados. As pessoas que consomem carnes também exalam um cheiro pútrido espiritualmente, que impede a aproximação de grandes seres espirituais. Os mestres de luz se veem próximos dessa pessoa como uma pessoa que chegaria próximo a um mendigo que está sem higienizar-se há muito tempo, além disso com cheiro de bebida. Nós, muitas vezes, quando chegamos perto de alguém que não se higieniza há muito tempo, nós temos prazer em ajudá-lo, mas não conseguimos ficar tempo demais próximo da pessoa por causa do mau cheiro, do mau odor. Nós exalamos uma espécie de cheiro pútrido, um cheiro de morte, que impede a presença tão aproximada dos seres iluminados por muito tempo ao nosso lado. Por isso, em centros espíritas kardecistas, se pede que as pessoas não comam carnes nos dias em que recebem tratamento energético, cura energética ou cirurgias espirituais. Muitas práticas espirituais sagradas, quanto mais sagradas nas igrejas e templos de luz diversos sobre a Terra, exigem que naquele dia, pelo menos, a pessoa não consuma carne. Isso ocorre para que você não esteja tão denso, tão prisioneiro das vibrações materiais mais densas, do instinto. Pessoas que comem carne frequentemente costumam ter uma vida sexual mais desregrada e ter menos controle sobre seus instintos. Os que comem carne também se veem mais facilmente viciados e escravizados pelos impulsos do corpo.
Quando falamos carnes, estamos falando de carne vermelha, branca, todo tipo de carne. No entanto, quanto maior o animal, mais nocivo é o ato de comer a carne dele. Um animal grande, ele tem sistema nervoso bem desenvolvido, passa por dores e sofrimentos tremendas e incríveis. Então, nosso ato acaba sendo um ato mais violento de matá-lo para comer. Você pode dizer, eu não mato, mas de alguma forma você é aquele que patrocina o crime, pagando o assassinato. Se o animal, na hora da morte, vive muitas emoções difíceis, e eles vivem, os bois, na hora do abate, entram num corredor muito estreito e começam a andar para trás com as 4 patas, assustadíssimos, com a dilatação máxima da pupila, indicando que eles estão num estado de terror e pânico. Aí eles sofrem estimulações elétricas, eletrocutações para poder ir para frente. Eles já começam a sofrer quando estão na fila do abate, vendo o sofrimento de seus irmãos. Aí o que acontece? A descarga de inúmeras substâncias tóxicas no organismo desse animal ocorre. Quando você come a carne está repleta de toxinas geradas pelo estado de pânico em que o animal está. Esse estado de pânico é também um estado energético. Energias negativas inúmeras estão ali. No abate, vampiros de energia, espíritos densos e negros se aproximam. Muitas das pessoas que trabalham em matadouros acabam sendo vítimas desses espíritos. Quando você come a carne, talvez depois você não entenda por quê, mas você tem oscilações de humor, sente medo ou pânico, sente ódio ou raiva, tudo herdado do reino animal que você absorveu em demasia. O mestre Masaharu Taniguchi da Seicho-no-ie era vegetariano convicto e escreveu num dos volumes da Verdade da Vida sobre o vegetarianismo. E ele falava às pessoas que ainda não tinham o hábito do vegetarianismo para começar diminuindo e comendo apenas a carne de pequenos peixes que sofrem menos por ter um sistema nervoso menos desenvolvido. Mas há peixes grandes que agonizam, sofrem e sangram. O atum é um peixe que sangra abundantemente e agoniza muito. As baleias são mamíferos, inteligentes de várias maneiras, que sofrem profundamente com suas mortes. E com a orfandade, por exemplo. Não matar é algo que irá ser, com certeza, um momento evolutivo do planeta Terra, que irá erguer-se, descobrindo as vibrações espirituais do amor supremo, do amor celestial. E haverá um momento em que o ser humano despertará para essa verdade superior. Há um livro de João Nunes Maia, um livro chamado Introdução, Viagem Astral, em que ele mostra um homem que trabalhou em matadouro a vida inteira, agonizando na cama por causa de um câncer. Em volta dele, espectros animais revoltosos. E o câncer vinha do próprio karma. Junto ao câncer, alguns vírus o habitavam. O vírus é uma estrutura do reino animal. A proliferação de vírus, como o vírus da AIDS e tantos outros, tem a ver com o nosso karma, com o reino animal e todo o mal que causamos aos animais na Terra. A destruição do meio vegetal terrestre causa a proliferação de bactérias que são estruturas vegetais, micro-organismos vegetais. O crescimento da tuberculose, por exemplo, do bacilo, da bactéria da tuberculose, tornando a tuberculose a maior epidemia mundial atualmente, mostra como nós estamos devastando o planeta Terra e destruindo e criando justamente as energias de morte para nós mesmos quando matamos tudo o que nos cerca. Bactérias e vírus são formas de acerto kármico. É a nossa destruição
criada por nós, voltada contra nós mesmos. O acúmulo de lixo que destrói o planeta Terra aumenta a proliferação de fungos, bactérias, dando força à energia de morte, que é necessária, pois é através da decomposição e da morte que folhas secas caem no solo, são decompostas e finalmente podem ser digeridas pela árvore como alimento. As fezes da árvore, que são as folhas que se ressecam, caem no solo e as bactérias de decomposição ajudam aquilo a se acelerar. Depois as árvores, as folhas que foram jogadas no solo passam a fazer parte da terra, viram nutrientes. O sistema vegetal é um sistema totalmente reciclado. As fezes das árvores e das plantas se tornam o alimento delas mesmas e nosso. Nós poderíamos ter uma vida em que nós nos alimentamos sem maltratar o planeta e os seres, e tornando os nossos dejetos úteis para a sobrevivência e a manutenção da vida na Terra. Bom, eu vou falar mais dos desequilíbrios ecológicos. Hoje, um dos maiores motivos para o desmatamento da Amazônia, junto com o plantio da soja, são as grandes áreas de pasto. Com muita tristeza, eu visitei uma área da Amazônia que vai ser inteira desmatada e vai se tornar pasto. Isso já é uma boa explicação do porquê temos que comer menos carne bovina, que é o principal desmatador da Amazônia, juntamente com a soja. Agora vamos entender o que é a soja produzida na Amazônia. A soja é produzida para duas coisas. Ela passa por prensagem e se torna óleo de soja. A parte que sobra dessa prensagem é utilizada para alimentar o gado. O próprio McDonald's, que consome a soja brasileira, ou consumia, ele está boicotando a soja brasileira, porque eles não vão utilizar a proteína vegetal texturizada que utilizam em seus hambúrgueres, se não houver clareza de que essa soja não é a Amazônia queimada. E muitos produtores de gado internacional estão parando de consumir a soja brasileira para alimentar o seu gado justamente por causa da forma ilícita como ela tem sido produzida. Principalmente a Amazônia mato-grossense, que tem sido totalmente destruída. A própria polícia ambiental mato-grossense foi extinta porque é do interesse de alguns homens públicos, que são grandes plantadores de soja, que os crimes públicos que eles cometem não sejam descobertos. São crimes ambientais contra a natureza. E nós somos a última fronteira verde do planeta. Os nascidos no Brasil fazem parte da última fronteira ecológica da Terra. Do Brasil começam a surgir cultos de luz que trabalham com a luz da natureza, cultos que surgiram na floresta amazônica e começam a ir para outros países. Há igrejas que trabalham com a luz da natureza, sendo abertas nos Estados Unidos, na Europa, porque o Brasil é a nova pátria do Evangelho de Luz e leva a esperança para a Terra. O gado bovino não é o único que prejudica a natureza. O rebanho suíno de Santa Catarina poluiu 90% de todos os rios deste estado verde. A população de Santa Catarina tem se conscientizado e Florianópolis é a capital vegetariana do Brasil, onde há o maior número de vegetarianos, produtos à disposição e restaurantes. Porque 90% de seus rios simplesmente estão negros com fezes suínas, que são um número muito grande de vezes mais poluentes do que as fezes humanas. Nós estamos hoje falando a respeito do vegetarianismo e falando do consumo de carnes, né? Então, como eu estava falando para vocês, a Amazônia tem sido desmatada por causa de soja. Essa soja, ela produz o óleo de soja e o resíduo proteico da prensagem
na sua grande maioria, é para alimentação de gado, e essa soja é toda exportada, é para fora do Brasil. E aí depois nós consumimos o produto dela, né, aqui dentro do país. Uma parte dela é utilizada aqui, né, pelas próprias empresas de óleo, e nós acabamos por produzir um resíduo proteico em grande quantidade, que é o que sobra da prensagem, e que imediatamente é utilizado para alimentar o gado. Ou seja, o vegetarianismo também ajuda a salvar a Amazônia, os rios das cidades todas. Para vocês terem uma ideia, alguns países têm uma legislação que impede, que esse país proíbe totalmente de ter criação de suínos, porque o impacto ambiental de se criar suínos é tão grande que esses países não querem correr o risco de sua natureza devastada. Então o que eles fazem? Eles compram carne suína e derivados do Brasil. Um país que ainda não tem essa consciência ecológica e por isso vai se destruindo ainda. Então isso é uma forma de destruir a si mesmo, de não deixar para as gerações futuras a beleza e a glória de uma vida decente e saudável. Nós sofremos hoje com muitos problemas, né, com aquecimento global. Nós sofremos com muitas situações, né, como a poluição do ar, das águas, do solo. E nós precisamos pensar se queremos deixar esse planeta como um lugar mais saudável para gerações futuras, ou queremos ser uma geração que foi criticada por tudo de mal que fez enquanto esteve aqui. Pode ser que as gerações futuras sejam nós mesmos, né? Você acredita em reencarnação? Se acredita, talvez é você mesmo que vai estar aqui no futuro para desfrutar de toda a morte que você criou. Então vamos pensar nisso. Ecologicamente, nós precisaríamos diminuir ou parar o consumo de carne. Ou, no mínimo, se você for comer carne, que você compre a carne que recebe o selo de carne orgânica. Você sabe o que é isso? Pois é, existe, não em todos os lugares, mas algumas redes de supermercados já vendem, uma carne que recebe um selo de orgânico. Essa carne tem que ter comprovado para os fiscais que a área de criação de gado, a área de pasto, não seja uma área florestal desmatada. A alimentação do gado não deve vir de solo exaurido por soja, por exemplo. Deve ser comprovado que toda essa alimentação vem de áreas renováveis, né? A água que é utilizada para o cuidado com o animal e para alimentar o animal, ela também é cuidada de uma maneira especial e há um cuidado com os dejetos. Então, se você comprar uma carne com selo de orgânica, você sabe que o impacto ambiental é bem menor. Fora isso, todos os alimentos podem ter o tal selo de orgânico. Esse selo orgânico não é apenas um charme, não. São produtos que receberam grande fiscalização e que fazem todo o processamento daquele produto ou daquele alimento dentro de um menor impacto ambiental possível, né? Então vale a pena, apesar de ser um pouco mais caro, não seria mais caro se todos consumissem. Se todos começassem a consumir somente orgânico, todos os produtos teriam que ser orgânicos. As empresas seriam obrigadas a fazer dessa maneira, porque o público é consciente. O público europeu, que já devastou tudo, ficou consciente, é lógico, porque eles não têm mais nenhuma floresta para devastar e estão sofrendo as consequências de um ambiente tão poluído inclusive por energia nuclear. Na França foi encontrado recentemente, nas plantações, a presença de césio. E a presença do césio tem a ver, segundo os cientistas, com testes que foram feitos com armas nucleares no deserto do Saara. Fora isso, eles tiveram uma grande poluição atômica graças à usina nuclear de Chernobyl. Então hoje eles se tornaram conscientes pela dor. Eles já não têm mais nada. Eles não têm água, a água deles é importada. E hoje você tem, por exemplo, na Itália, restaurantes que são considerados chamados de restaurantes 0 quilômetro, porque eles só usam produtos da região e de locais próximos. Isso significa
que há menos queima de diesel nas estradas para o transporte dos produtos. E os produtos são absolutamente sazonais, ou seja, só consomem as frutas de época porque são extraídas da própria região, porque algo que seria de uma outra região gastaria com transporte e poluiria o ar, causando mais aquecimento global. Essa consciência tem que ser acordada em nós hoje. Há muitas pessoas que são céticas, elas falam, não adianta nada mesmo, já está tudo indo para pior. Realmente você não é uma pessoa espiritualizada se você pensa assim. As pessoas espiritualizadas têm fé e esperança. As pessoas espiritualizadas sabem que elas fazem a diferença. As pessoas espiritualizadas fazem a parte delas e acreditam no futuro melhor. A espiritualidade é a fé e a esperança num futuro melhor, onde o amor supremo reine no planeta Terra. Eu tenho essa fé. Eu tenho essa esperança e vivo a minha obra de luz na Terra pensando sempre nisso e trazendo para as pessoas a divulgação de que nós, mesmo que sejamos grãos de areia, se nos unirmos num grande número, faremos total diferença, com certeza. É por isso que eu faço os meus programas de rádio, porque eu tenho esperança em mim, porque eu tenho esperança em você, porque eu tenho esperança na vida. Bom, nós falamos sobre os motivos espirituais. Quando as pessoas consomem carne, elas estão cometendo o ato de matar. É um ato criminoso, mais sério quando você mata a vida humana, que é a forma mais elevada de vida, mas que também é um ato kármico quando você mata animais. Tem um mestre chamado Sri Yukteswar. Ele foi o mestre, o guru de Yogananda, que é muito conhecido no Ocidente. Sri Yukteswar falava que não era possível matar os animais sem ter karma. No entanto, ele dizia, se uma cobra for te picar, e você deixar ela te picar para não cometer o ato de não matar, você está matando a si mesmo. E a vida humana é a forma mais elevada de vida. Então não há nada que justifique você permitir que um animal mate você. Se for necessário matá-lo para defender sua própria vida, faça isso. Fora isso, não faça. Gandhi ele falava que se conhece um país, se conhece um povo pela maneira como esse povo trata seus animais. Para nós entendermos a filosofia dos seres iluminados. É claro, há locais da Terra onde não é possível a pessoa se alimentar de outra forma. Vamos supor que você fosse esquimó, e tivesse nascido na região do Ártico, ali no Alasca, e não houvesse nada além de peixe e carne de foca para você comer. Eu não estaria falando isso para você. Eu não estaria te propondo uma coisa impossível para você. Mas você mora no Brasil, um país abundante em todo tipo de alimentos, e você pode prescindir da alimentação com carne, com certeza. Ela não é imprescindível para o ser humano. Bom, vamos falar da questão saúde. Muitas pessoas têm medo, mas como é que eu vou fazer? Eu vou ficar sem as proteínas? Eu vou ficar sem ferro? Ah, meu Deus! Em primeiro lugar, os animais herbívoros constituem massa muscular muito forte e tem muitas proteínas consumindo apenas vegetais. O corpo deles é que forma as proteínas. Então nós somos capazes de formar proteínas sem precisar comer proteína importada. Essa filosofia de que eu preciso comer a carne do animal porque ela é mais adequada a mim, porque é carne que nem a minha carne para formar a minha carne, então isso nos levaria ao canibalismo. Porque a carne mais apropriada então seria a carne humana, que tem todas as qualidades idênticas à sua e mais forte ainda do que a do animal para você. No entanto, seu organismo preguiçoso é capaz de voltar a produzir proteínas a partir dos nutrientes vegetais. Eu sou vegetariano desde 1988 e sou uma pessoa absolutamente saudável. Estou um pouquinho gordinho até, inclusive, precisando emagrecer. Então, não tive nenhum tipo de problema de saúde devido a isso. Algumas pessoas falam assim, mas e se eu ficar com falta de proteínas? Você já ouviu falar de alguém que tem falta de proteínas? Você já ouviu falar de alguém que está com alguma doença por falta de proteínas? Nunca ouvi falar. Nós não sofremos disto. Quanto ao ferro, as pessoas falam, mas o consumo do ferro, a carne ajuda a sintetizar o ferro. Ok. Basta você comer também vegetais, folhas verdes, por exemplo, saladas, principalmente de verde escuro. Evitar algumas combinações nefastas, como consumir o leite junto com a alimentação
de um almoço, por exemplo, que vai impedir a absorção de cálcio, né, do leite, vai dificultar a absorção do ferro, porque eles competem, né? Então é só fazer algumas adequações, comer variadamente. Regime alimentar é uma coisa que se desenvolve hábitos novos, é possível se desenvolver. Então não há malefícios, hoje em dia já se sabe que não há nenhum tipo de malefício da alimentação vegetariana. A alimentação veganista, que é uma outra alimentação vegetariana, inclui ovos e leites, tá bem? Mas os vegans, eles não consomem nem ovos, nem leite. Aí já há um pouco mais de problemas, porque a alimentação tem que ser muito bem regrada, né? E a pessoa precisa complementar a alimentação com vitaminas vitamina B12, né? Você tem que complementar porque a vitamina B12 não pode ser obtida numa alimentação totalmente vegetariana, sem os ovos e sem o leite. O motivo para isso é que essas vitaminas são obtidas pelos herbívoros também, a B12, só que através do contato com bactérias que estão no mato, que eles comem e tudo. Nós temos uma alimentação asséptica hoje em dia, então nós não temos como absorver as bactérias que formariam no nosso organismo a vitamina B12. No passado, quando nós éramos menos higiênicos, a vitamina B12 era produzida no organismo facilmente através do nosso contato com bactérias. Como hoje nós nos precavemos no contato contra bactérias, porque nós tanto podemos entrar em contato com bactérias benéficas, como essas que nos ajudam a digerir e formar a vitamina B12, como também outras bactérias que levam a doenças. Graças a esses nossos hábitos assépticos de alimentação, né, em que nós temos um cuidado muito grande para não entrar em contato com micro-organismos. Então, uma pessoa que é vegana, ou seja, que não consome nenhum produto de origem animal, nem ovos, nem leite, e nem derivados, essa pessoa precisa consumir cápsulas de vitamina B12 todos os dias. É o único problema que ela tem. Os demais são resolvidos naturalmente. Porque, inclusive, foi comprovado que crianças vegetarianas desde o nascimento têm desenvolvimento absolutamente normal, são inteligentes, têm comportamento sociável adequado, têm um peso adequável, crescem e se desenvolvem de uma maneira satisfatória sem o consumo da carne. Há, inclusive, crianças que não são vegetarianas de nascença e praticamente veganas, são alérgicas a leite e se desenvolvem plenamente bem, sem o consumo dessas substâncias animais. Então é importante você saber disso, porque é uma dúvida, é um risco, não é verdade? Não, mas e se fizer mal para a minha saúde? E há médicos que ainda eles compartilham informações antigas da década de 80, que dizia que sem as carnes as proteínas não seriam bem absorvidas, né? Hoje já se sabe que não é assim. Então, a alimentação vegetariana se mostrou mais eficaz contra doenças cardiovasculares, contra o câncer. Nos Estados Unidos, eles não cessam de lançar resultados de pesquisas que dizem sobre a associação entre consumo de carne vermelha, sobretudo, e o câncer. Recentemente, eles comprovaram que a incidência alta de câncer de duodeno tinha a ver com o consumo de carnes vermelhas, né? Bom, e a carne branca? A carne branca também é uma carne que vem do animal, também associada a sofrimento. As granjas que criam galinhas fazem algo terrível. A criação dos pintinhos, a seleção deles como se fossem coisas, eles amontoados um em cima do outro, muitos pisoteando e matando os outros logo depois do nascimento. Eles depois se tornando galinhas dentro de gaiolas, uma em cima da outra, sem um espaço para pisar de uma forma decente, em que eles pisam em grades o dia inteiro, recebendo hormônios na comida, tendo seu bico cortado, porque assim comem muito mais a ração sem selecionar, porque a galinha cisca e seleciona no chão o que ela iria comer. Ela toma sol, ela vive uma vida normal, mas numa granja dessas não. Ela vive com a luz acesa o tempo inteiro. Elas desenvolvem comportamentos anômalos. Elas começam a se tornar canibais, uma mata a outra, uma come pedaços da outra nas gaiolas. Por isso eles cortam o bico. Quando cortam o bico, entram grandes bocadas de ração para dentro delas. Elas são agressivas, ansiosas, se mexem o tempo todo num comportamento muito atípico e botam ovos sem parar. São esses os ovos que a gente consome? E a carne desse tipo de ser que vive uma vida que ninguém gostaria de ter.
Inclusive os animais criados para abate, eles têm uma crueldade que a gente não pensa, né? Você gostaria que alguém selecionasse o que você vai comer e todo dia você tivesse que comer a mesma coisa? Isso não é uma forma de tortura? Os animais que são selvagens, eles selecionam seu alimento, eles decidem o que vão comer. Como nós, seres humanos, eles decidem se eles podem estar enjoados ou não de um alimento. O animal criado não tem essa opção jamais. Bom, você pode consumir ovos que não sejam criados dessa maneira. Há locais que oferecem ovos orgânicos. As galinhas são criadas no chão, tomam sol, têm seu comportamento normal preservado e botam ovos em ritmo normal. Esses ovos são um pouco mais caros porque são menos quantitativos. E há locais que vendem especificamente esses ovos, que são os mais adequados para o nosso consumo, porque também não têm os hormônios e antibióticos que vão certamente nos causar doenças no futuro. Então eu faço questão de falar de todos os tipos de carne, porque em todos os casos há certamente violência, há morte sangrenta. No caso dos peixes é o que há de menos violento, e uma pessoa que fala, eu não consigo deixar as carnes. Se pudesse prosseguir comendo peixes, já teria uma alimentação mais saudável e ecologicamente correta, facilitando a vida no planeta Terra, certamente. Eu falei daquele homem durante a primeira parte e acabei não explicando, né? Ele estava com câncer e com vírus, estava numa cama e havia espectros de animais em volta dele. E o grupo espiritual, que é relatado nesse livro, Introdução à Viagem Astral, de João Nunes Maia, vai até lá para ajudá-lo com um trabalho de cura. E olha só que coisa, uma mulher que faz parte desse grupo, um espírito que trabalha com as forças da natureza, o nome dela é Karena, ela vai coletar junto aos espíritos da natureza uma energia sagrada de cura para aquele homem. E essa energia sagrada vem justamente de rebanhos do reino animal, é doada pelo reino animal para curar aquele homem que foi o agressor deles. Os espíritos, os espectros animais que estão ali perturbados, os vampiros de energia são afastados e o homem recebe um alento e começa a melhorar imediatamente. Isso é importante para nós entendermos as complicações kármicas envolvidas com o consumo de carne. Eu tive um processo muito bonito de muitas regressões a vidas passadas que aconteceram espontaneamente em estados de meditação profunda. Numa delas, eu vi num tempo longínquo um momento em que eu mesmo fui uma pessoa que viveu com matança de animal. Então, era para alimentação e tudo mais. Havia a matança de animal. E houve também um momento em que, numa vida anterior, há muito tempo, eu havia sido envolvido com magia negra e matança de animal. E aí me passaram a informação, um mentor amigo me passou a informação, que já há várias vidas eu era um protetor de animais, mas que eu tinha a oportunidade nesta vida, nessa encarnação, de libertar totalmente desse karma negativo, desse karma nocivo, que tinha me feito morrer vítima de vírus várias vezes em várias encarnações. E que essa oportunidade eu estava abraçando sendo vegetariano e propagando isso, divulgando para as pessoas. A primeira palestra pública que eu dei há muitos anos atrás falava sobre espiritualidade de uma forma genérica, né? Foi dentro de uma religião que eu frequentei, a Seichonoye. Mas a segunda palestra era sobre vegetarianismo e foi proferida dentro do Tentao, que era também uma religião que eu frequentei. E eu proferi essa palestra aos 20 anos, em 1990, né? Nesta época, eu já sentia um chamado para propagar essas informações. Depois de um tempo, eu parei de propagá-las. Percebi que a maioria das pessoas não tinha tanto interesse nessas informações. Mesmo assim, voltei a propagá-las agora, porque faz parte da minha missão de vida, com certeza. Bom, esse mentor amigo me mostrou as vidas anteriores, e uma delas, por exemplo, eu me vi como um indígena na América do Norte. E havia um búfalo que estava andando no campo, e eu comecei a seguir aquele búfalo porque eu vi o comportamento agitado dele. E eu, como indígena, chego numa área onde vários búfalos estão caindo no chão, sendo vítimas de tiros. Os homens brancos praticavam praticamente um esporte de matar o búfalo. E para o indígena, o búfalo era muito sagrado. O búfalo só era morto na época do inverno. Alguns
poucos búfalos eram mortos para a alimentação daquele povo, senão ele morreria. Quando se matava o búfalo, se aproximava dele, agradecia, passava a mão sobre a cabeça do búfalo, agradecia-se pela glória daquele animal poder salvar as vidas de toda a tribo. Ele era tratado como um herói. O búfalo, para ele, era ofertado uma oração, e agradeciam pela força e o poder dele. E os indígenas pediam que, em sua morte, que eles pudessem ser tão úteis como o búfalo lhes foi. Aí, tudo no búfalo era aproveitado, as peles para o inverno severo, a alimentação, os ossos, tudo. O que acontece? Eu, como indígena, via centenas de búfalos sendo abatidos. Então eu saí correndo na frente dos homens brancos e balançando os braços e falando para eles pararem. Mas eles atiraram em mim. Eu caí no chão. E quando eu caí, um búfalo caiu junto comigo, porque também tinha sido morto. Meu rosto caiu bem em frente do rosto do búfalo. Nós nos olhamos nos olhos. O búfalo derramou uma lágrima. Eu coloquei a mão na cabeça do búfalo. E naquele momento nós morremos juntos. Então, nessa experiência sagrada, nesse momento de meditação, me foi revelado que o búfalo era um animal irmão. Por causa de eu ter morrido para defender suas vidas naquela encarnação. Então, que aquilo tinha sido uma vida onde eu purifiquei tantos erros passados com os animais, e que agora eu tinha a oportunidade de alcançar estado ascensional maior, graças ao vegetarianismo e à propagação dessas informações sagradas para o público. Ser vegetariano ajuda você a ascensionar espiritualmente, ter compreensão mais elevada de ensinamentos espirituais, ter energia e vibração mais adequada, áurica, aos seres superiores se aproximarem de você. Ajuda você a não violar a lei de Deus, não matarás. Ajuda você a desenvolver a compaixão e perceber que a luz da vida em todos os seres é absolutamente sagrada. Ajuda você a beneficiar o planeta e a ecologia da Terra. E, enfim, ajuda você também a ser um corpo físico mais saudável.